Olá, hoje nós vamos começar o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Ele finalizou o capítulo anterior falando assim, aonde, não é essa tradução fala, onde imperou o pecado, também imperou a graça. Tem uma outra tradução que fala, ao invés de imperou, fala superabundou. Onde superabundou o pecado, também superabundou a graça. Né? A reflexão que a gente fez é o quanto todas as pessoas que erram serão reconduzidas, sempre. Esse é o caminho da evolução, né? Não existe erro sem retorno. Bom, e aí então, o próximo capítulo, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, ele é o capítulo 6 e se chama A Vida com Cristo. E aí ele começa assim, que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Ou seja, já que a gente sabe que nenhum erro, nenhum pecado, nenhum desvio da rota vai ficar em vão, né? A gente vai retornar, então vamos errar? É essa a ideia, né? E é lógico que ele fala, de modo algum. No meio espírita, algumas vezes, né, a gente pensa isso da seguinte forma. Bom, já que existem várias vidas, isso daqui eu vou deixar para a próxima. Isso daqui eu não vou dar conta agora não. É óbvio que a gente não vai dar conta de tudo em uma vida só. Mas o limite é o nosso esforço e não a preguiça, né? E não a procrastinação. Então é um pouco disso que ele está falando, né? Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ele vai falar mais disso nos próximos capítulos, não só no capítulo 6, o quanto depois que a gente encontra com Jesus, o pecado, o erro, ele não tem mais o mesmo brilho. Ele não tem, né? Claro que a gente ainda erra muito, nós estamos muito longe da perfeição, mas aquele prazer, aquela alegria de fazer as coisas erradas já não está mais em nós. Às vezes a gente pode até fazer, mas vem uma culpa. Essa culpa, ela é um diálogo com os aprendizados que Jesus nos trouxe. Então ele fala disso, né? De alguma forma, conhecer Jesus, encontrar com Jesus, conhecer um pouco, nem que seja um pouco da mensagem dele, é morrer, né? É morrer para o erro. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. A trajetória de Jesus aqui na Terra só fez sentido para muitos de nós, muita gente, com a morte de Jesus. A forma como ele morreu, o que aconteceu depois da morte dele, a ressurreição. Até então, grande parte das pessoas que viam ele pensavam que ele era um novo profeta, um milagreiro, né? Algo assim. E não esse grande administrador e transformador do planeta. Então, a morte dele tem um grande significado para nós. Não é à toa que, né, o crucifixo, a cruz, é um símbolo ainda tão forte. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, aqui na doutrina a gente pensa Jesus como modelo e guia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai olhar para o Novo Testamento e para outros textos, né, apócrifos ou textos espíritas que falam sobre Jesus, que trazem Jesus, como aqueles textos que nos mostram o caminho do que nós podemos fazer. Porque se fosse para Jesus mostrar o que ele poderia fazer, seria infinitamente maior. Né? Ele mostrou o que nós podemos fazer. Então, se ele foi ressuscitado da morte, nós também seremos. Paulo mostra aqui o quanto ele tem esperança na nossa transformação. Assim também nós vivamos vida nova. Então, o que a gente pode concluir? Nós somos pessoas em processo de transformação, somos espíritos em processo de transformação, erramos. Às vezes erramos com um pouco de consciência, às vezes erramos sem consciência, mas quando a gente erra com clara consciência, a dor vem, né? Mais forte ainda. Por quê? Porque a nossa transformação já está acontecendo.
só pelo fato da gente conhecer um pouco de Jesus. E Paulo vai então nos convidar para permitir que essa mudança seja mais profunda, seja mais verdadeira, que a gente consiga ir sacrificando vaidade, egoísmo, orgulho, que a gente consiga ir sacrificando esse jeito Maria vai com as outras, né? De seguir a massa, de não ter o próprio diálogo interno e o próprio posicionamento. Né? Bom, mas a gente continua a falar do capítulo 6 semana que vem. Obrigada!